Estamos então nas quartas-feiras estudando uma temática chamada então de lições de cura. Então eu coloquei esse tema como prioridade para que a gente pudesse estudar os milagres de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, quais lições nós podemos tirar ou aprender diante daqueles momentos em que Jesus pôde operar grandes milagres? Lembrando que as curas e milagres operados por Jesus tinham como fundamental importância a transmissão do Evangelho. Então, cada vez que Jesus fazia um milagre ou uma cura, logo em seguida vinha uma grande mensagem, uma mensagem que impactava as vidas das pessoas, que muitos, a partir daquele momento, passavam a seguir Jesus Cristo, começavam então a caminhar juntamente com Cristo. Então, nesta noite, iremos para a nossa quinta mensagem nessa série. Então, essa série de mensagens, estamos na quinta mensagem. E essa quinta mensagem tem como subtítulo Reconhecendo o Poder Supremo. Então, entendemos que o poder de Cristo é um poder que está acima de todos os outros. Então, diante deste poder, qual deve ser a nossa atitude? Diante desse poder, qual deve ser a nossa adoração a Deus? Então, assim vamos observar nesta noite. Quando observamos o testemunho de Jesus Cristo, logo podemos destacar a grandeza do seu poder. Sendo assim, todo aquele que se aproxima dele, de Jesus Cristo, é impactado em reconhecer o poder supremo. Então, todo aquele que teve a experiência de aproximar-se de Cristo, todo aquele, até nós, nos dias em que vivemos, que temos a experiência de conhecer a Jesus, nós somos impactados com essa mensagem, com o tamanho do seu poder, em saber, em conhecer a sua capacidade, o que ele pode fazer em nosso favor. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso, que devemos então observar através da leitura da palavra de Deus. Então, o texto hoje é o capítulo 8 que nós vamos estar estudando. Nós vamos ver alguns versículos aí salteados, alguns trechos, né? Eu dividi aqui 4 trechos, que são 4 momentos de cura ou de milagre que Jesus opera no capítulo 8. E nós vamos tirar as lições, então, desses momentos, tá bom? Então, não vamos ler o texto agora, mas no decorrer da mensagem. Então, nesse capítulo, capítulo 8, vemos quão importante é para nós reconhecermos este poder que está em Cristo Jesus. Pois, por meio dele, obtemos a graça da salvação. É por meio do poder de Cristo que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então não vem de nós, não é nosso poder, mas a salvação é um poder vindo do alto. Então nesse capítulo nós vamos observar este poder que nos traz graça e salvação. E nele estamos seguros de todo o mal e principalmente da condenação eterna. Então o maior poder que nós podemos observar em Cristo é o poder da salvação. É o poder de tirar alguém que estava indo em direção ao inferno e agora poder conduzi-lo à glória celestial, à morada do Altíssimo. Isso é um poder maravilhoso que nós vamos então conhecer esta noite. Vejamos então a abrangência do poder de Cristo. No capítulo 8, nos versículos 22 a 25, vamos encontrar então o primeiro poder. Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam,
ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E aí, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e elas lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos reunir, mesmo em nossa casa, mas estamos aqui ligados por meio desse aplicativo. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça se estenda a cada lar, a cada família, e que esta palavra, Senhor, alcance aos perdidos. Não sei, ó Pai, até onde ela irá chegar, mas tu sabes. E o tamanho do poder, ó Pai, que está em ti, que pode sim operar na vida de cada um. E eu te peço, ó Pai, que esta palavra opere na vida daqueles que precisam de mudança, de transformação, naqueles que precisam reconhecer o teu grande poder. Pai querido, que esta noite seja uma noite de salvação, que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada família, cada lar, cada irmão. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Chegamos então ao primeiro momento aqui em que Jesus opera um milagre, né? E esse milagre foi cessar uma tempestade. É muito interessante então observarmos esse poder. E esse poder de Cristo, relatado nesse texto, está claramente indicando aí o poder sobre a natureza. Então Jesus tem poder sobre a natureza. É interessante porque aqueles homens, quando entraram no barco, certamente não temiam nada, porque eram homens que já conheciam aquele lago, por muitas vezes chamado de Mar da Galileia. Então, um lago muito conhecido, onde eles pescavam costumeiramente. Sabiam eles claramente que haviam momentos de ventos, então criavam ondas, mas aquele dia foi algo diferente, porque as ondas estavam um tanto quanto elevadas, fortes, mas naquele dia havia alguém importante no barco, Jesus. E o clamor que aqueles homens elevam a Jesus, talvez tenha como intuito o próprio cuidado na pessoa de Jesus. O barco a ponto de ir a pique, afundar, e Jesus dormindo no barco. Isso nos traz, irmãos, algum pensamento importante, no sentido de que a tranquilidade de Jesus, em reconhecer o poder divino, em saber ele que estava protegido. E os discípulos ali apresentam a nossa, muitas vezes, falta de fé e ansiedade. Somos muito ansiosos. Queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Mas tudo tem seu tempo e devemos saber que Deus é quem controla todas as coisas. E aqui Jesus tinha esse reconhecimento, sabia muito bem desse poder, mas queria então trazer uma grande lição para os seus discípulos. Essa então é a primeira oportunidade que Jesus está no barco com os discípulos e passa por uma tempestade. Há uma segunda tempestade, que nós já falamos em uma outra ocasião, onde Jesus está fora do barco. Até Pedro pede para ir até Jesus, andando sobre as águas, e então Jesus permite, ele vai, afunda, vocês conhecem muito bem a história. Mas aqui nessa história, ele está no barco. Então os discípulos não deveriam temer, deveriam confiar. Mas era muito recente ainda, talvez, o convívio deles com Jesus. Eles tinham tamanho respeito na pessoa de Jesus, por isso essa preocupação, mas lhes faltava fé, confiança, crença,
no poder de Deus que estava em Cristo Jesus. Assim, Jesus atravessa aquele momento com os discípulos e eles então questionam o mestre. Eles então chegam e exclamam ao mestre. É interessante isso porque Jesus ali, de imediato, cessou, controlou a tempestade. Isso demonstra o grande poder que ele tem sobre a natureza. E por que Jesus tem esse poder? De onde vem esse poder que Jesus tem sobre a natureza? É o poder da criação, irmãos. Devemos entender que tudo foi criado por Deus. E nada do que foi feito se fez sem a permissão de Deus. Então Jesus estava justamente no momento em que tudo foi criado. Do poder da palavra de Deus, Jesus estava ali, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. E ali juntos fizeram todas as coisas. Logo, todas as coisas devem estar debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. É interessante porque quando Deus cria os animais, cria as plantas e tudo mais, ele diz que o homem deve subjugar. Então todas as coisas devem estar debaixo da autoridade dos homens. Os homens devem ter autoridade sobre a natureza, sobre os animais. Infelizmente o homem usa muito mal esse poder e na grande maioria ele destrói aquilo que foi feito por Deus. Então esse poder que é de Cristo, que está em Deus, nos foi concedido também. O poder sobre a natureza. E a natureza aqui eu me refiro a todo o contexto. E aí entendemos que o homem tem usado de forma muito inapropriada esse poder, destruindo aquilo que Deus havia feito e com muita perfeição, e Deus assim permitiu que o homem usasse. Mas o homem tem cada dia mais destruído. Mas nesse poder, eu queria destacar um versículo que está em Mateus 17, verso 20. Mateus 17, 20. Ele diz: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedireis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Então Deus ele é tão generoso, de tal forma, meus amados irmãos, que o poder que está nele, ele concedeu ao homem. Mas o que impede que possamos usar este poder de uma forma completa, de uma forma perfeita? O que impede é a pequenez de nossa fé. Então, tanto aqui em Mateus 17, 20, quanto em Lucas 8, encontramos então Jesus repreendendo os discípulos, ou exortando os discípulos com referência à fé. Quão pequena é nossa fé? Aqui no capítulo 8 de Lucas, Jesus diz o seguinte, no versículo 25, então disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Então Jesus questiona: onde é que está a fé de vocês? Eu estou aqui com vocês, eu estou no barco. Meus amados irmãos, quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus, do que Ele pode fazer? Quantas vezes nós temos dúvida daquilo que Ele pode fazer em nossa vida? Em Mateus, o outro versículo que nós lemos, ele fala que a nossa fé, se fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. É interessante colocar isso porque o grão de mostarda é a menor semente que existe. Então, essa semente tão pequena, uma vez plantada, cria uma árvore muito grande, onde os pássaros podem pousar e alimentar-se. E aqui então ele diz: olha, se a fé que vocês têm fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam poder.
de transportar um monte. Meus irmãos, isso é muito forte, muito profundo. Isso mostra o tamanho da nossa incapacidade, porque descremos do poder de Deus, ou a falta de conhecimento desse poder nos faz perder a oportunidade de fazer grandes coisas em nome de Deus. Então Deus nos dá poder e devemos usar para a glória do seu nome. Agora, para que tenhamos esse poder e possamos administrá-lo de forma coerente, correta, devemos então saber usar a nossa fé, ou pelo menos desenvolvê-la para que ela possa ser fortalecida, ser crescente, e a cada dia a nossa fé nos leve a exaltar o poder de Deus em nossa vida. Amém? Graças a Deus. Então, o primeiro poder que destaco aí nesse capítulo é o poder sobre a natureza. Jesus tem esse poder e nos concede. Mas temos um outro poder. O segundo poder que nós vamos ver é o poder sobre a vida. E aí encontramos no verso 26 ao 34. Em Lucas 8, 26 ao 34. Diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, Gadarenos, né? Em algumas passagens, que tem uma expressão diferente. Fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe então Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não lhe mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e pelo campo. Então a história continua falando então sobre como o povo reagiu diante daquela situação. Então, entendendo um pouco essa história, um homem que por muitos anos vivia atormentado por demônios, tem um encontro com Jesus. E esse encontro mudaria a sua vida. Então Jesus, com o poder da vida, transformaria aquele homem. Aquele homem que por muitas vezes havia sido aprisionado e quebrava as correntes. Aquele homem que por muitas vezes era levado para o deserto e aí voltava novamente à cidade para atormentar aquele lugar. E os demônios faziam com que ele se lançasse sobre fogo, ele passava por uma situação muito complicada, muito difícil. Aquele homem por muitas vezes talvez passou bem perto da morte. Aqueles demônios estavam fazendo com aquele homem uma grande... devastando a vida daquele homem, e certamente trazia isso resultado para a sua família. Imagino que alguém ter um familiar sofrendo, passando por essa situação, não seja fácil. Sofrem do mesmo jeito. E aí então aquela situação era terrível. Mas o que podemos observar nesse texto, que é de algo interessante,
é que os demônios é que exclamam a Jesus para que não lhes mandasse para o abismo. E naquele momento ia passando uma manada de porcos, e eles pedem: nos permita entrar nesses porcos. E Jesus autoriza. Então eu queria levantar uma pequena polêmica aí, né? Jesus tem poder sobre a vida. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios se apoderassem daqueles animais, daqueles porcos, e todos aqueles porcos se lançassem no precipício e morressem? Por que Jesus permitiu? Se ele tem o poder da vida. Aqui eu quero levantar uma grande polêmica, porque vivemos nos dias, irmãos, que as pessoas estão dando mais valor aos animais do que o próprio ser humano. Aqui, diante dessa palavra, observamos que Jesus, ele reconheceu o valor de uma vida humana. E a vida humana vale muito mais do que 1000 animais. Dá para entender isso? Porque tem algumas pessoas que não entendem. Quando se fala de ajudar, de fazer o bem, as pessoas hoje estão mais preocupadas com os animais, com os gatos, com os cachorros na rua, do que com os mendigos, do que com os drogados, do que com as pessoas que estão na sarjeta. Isso é lamentável, irmãos. Deus criou todas as coisas, Ele é o autor de tudo. Jesus Cristo é Deus, estava no momento da criação, e aqui então ele toma uma decisão, uma escolha, de quem tem mais importância no reino de Deus: o ser humano ou os animais? E quem é que tem mais importância? Um ser humano vale muito mais do que 1000 animais. Entenda isso, por favor. Coloque isso na mente das pessoas. Ensine essa verdade. Jesus, que tem o poder da vida, ele valorizou a vida do ser humano. Então isso é importante destacarmos, principalmente nos dias em que vivemos. Eu estava assistindo um documentário esses dias na Discovery sobre os gatos, os felinos. E aí mostrando que os gatos, eles devem comer, em média, um gato na rua, né, um gato criado fora de casa, come em média 200 gramas de carne. E essa carne é de caça. O gato é um felino, ele vai à caça, ele vai procurar ratos para comer. Então aí a cadeia alimentar, né? Quando você alimenta os gatos na rua, o que é que acontece? Eles vão atrás de rato para comer? Vão nada, que já tem ração ali para eles comerem, né? Então nós estamos atrapalhando uma cadeia alimentar. E o que é que acontece? A quantidade de ratos vai aumentar. Eles vão para onde? Atrás de comida, lá na sua casa. Você está dando comida para gato no meio da rua e acontece isso. Irmãos, é um tema polêmico e eu fico muito nervoso de falar, porque ofende algumas pessoas. A minha intenção aqui não é ofender, mas esclarecer. Então entenda isso. Aqui no texto, claramente, Jesus deu preferência. Jesus exaltou a vida humana e ela tem mais valor do que qualquer outra coisa. Foi por nós, seres humanos, que Jesus veio e morreu na cruz. Ah, pastor, então vou maltratar os animais. Não estou mandando maltratar animal nenhum. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai cuidar dos animais. Aquele que você escolheu, você pode pegar até da rua e cuidar na sua casa. Mas você não deve dar a este animal um valor, uma estima acima da vida humana. Isso é que não devemos fazer. Jesus fez esse ato, tomou essa decisão, e por isso, por tomar essa decisão, ele foi quase apedrejado. A população, os donos dos porcos, foram avisados por aqueles que estavam cuidando, e eles vieram em direção a Jesus e expulsaram Jesus da terra deles. Não quiseram Jesus lá. Então eles certamente tiveram um grande prejuízo, né, aqui nesse contexto, e isso realmente foi muito ruim. Mas entendendo que Jesus era o que? Judeu, né? O judeu ele não come porco, a carne de porco não era aqui bem-vinda entre eles, então o porco para eles não tinha muito valor.
talvez por isso Jesus tinha dado essa permissão, mas entendemos que o que tem valor aqui é a vida humana. Então o poder da vida aqui se destaca em Jesus valorizar a vida humana e dar a esse homem uma nova oportunidade de viver uma vida plena, uma vida adequada, uma vida que glorifica o nome de Deus. Em João 10, 28, diz assim a palavra de Deus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando observamos o poder da vida, é justamente esse que Jesus está nos apresentando nesse versículo aqui em João 10. Quando ele diz que a vida está nele, e ele dá essa vida. Que vida é essa? A vida eterna. E ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Então, aquele que recebe de Cristo a vida é um grande poder, e esse poder ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar a vida que Deus te deu. Ah, mas pastor, nós vemos aí tantos assassinatos, tantas coisas ruins acontecendo. Mas lembra, meu amado, tudo está na permissão de Deus. Deus te deu a vida, e no momento que Ele quiser, Ele tomará de volta. Mas nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus, para que, quando partirmos desta vida, recebamos de Deus uma vida eterna ao seu lado. Porque aquele que vive neste mundo em desobediência a Deus, longe do Senhor, ele passará a eternidade longe de Deus, em um lugar que está preparado para o diabo e seus anjos, um lugar chamado Lago de Fogo. As pessoas têm muito medo do inferno, mas existe um lugar pior do que o inferno, chamado Lago de Fogo, onde o inferno vai ser lançado dentro. Então tema a Deus, obedeça ao Senhor, receba de Deus essa vida plena, essa vida eterna, e aí você vai conhecer esse grande poder transformador. O terceiro poder que nós podemos ver está do versículo 40 ao 42, que é o poder sobre a morte. Nós vimos aqui que Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre a vida e agora poder sobre a morte. Que poder é esse, pastor? Vamos ver agora. Versículo 40 ao 42 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. E aí verso 49 agora. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodeis o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando a mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe preparasse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então Jesus tem o poder da morte. Que poder é esse? Poder de dar a vida, como o poder de tirar. Aqui encontramos uma situação bem inusitada. Jesus está chegando à sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se reuniam para estudar a Escritura, e lá encontra um pai passando por uma tremenda aflição. A sua filha,
de 12 anos apenas, com uma enfermidade que estava prestes à morte. E enquanto ele falava com Jesus, este homem era o chefe da sinagoga, era aquele que cuidava da sinagoga. Enquanto ele falava com Jesus, chega alguém e diz: olha, não incomode o mestre, porque tua filha já está morta. Então a notícia não era boa. Imagina o coração daquele pai, com uma filha de apenas 12 anos, e recebendo esta notícia de que ela não estava mais com eles, já havia partido. Naquele momento, Jesus teve compaixão daquele homem. E ele então apresenta o poder dele sobre a morte. Poder de autorização, tanto para que a morte possa levar, quanto para que a morte devolva o que ela pegou. E assim Jesus vai até a casa daquele homem, acalmando todos, pedindo que não chorassem, pedindo para que ficassem lá fora os vizinhos, os familiares. E naquele momento ele entra em contato com o Pai. E naquele momento ele manda, ele ordena, e a palavra aqui é bem clara, que diz que Jesus ordenou a menina. Entretanto, ele tomando-a pela mão, verso 54, disse em alta voz: menina, levanta-te. Foi uma ordem, né? Jesus ordenou. Essa ordem mostra o seu poder. O poder vem com autoridade, e Jesus fala com autoridade. E essa autoridade faz com que aquela menina, de imediato, volte à vida. É interessante porque o texto diz que o Espírito voltou àquela menina de imediato. Então, ele disse: de imediato voltou-lhe o Espírito. E aí é maravilhoso que aqueles pais receberam aquela criança, ou a notícia que aquela criança já havia morrido e agora que ela estava viva. E isso é motivo de glória, de glorificar a Deus. Sabe, meus irmãos, eu fico imaginando quantos de nós temos clamado a Deus por causas que para nós pode ser impossível. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou alcançar. Então nós temos situações de nossa vida que chega à beira do impossível. E é justamente nesse momento, quando estamos em uma beira, num precipício, onde a partir dali não temos como seguir adiante, que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então precisamos identificar o poder de Deus, reconhecer o poder de Deus, porque Deus permite que nós chegamos a um extremo desse, para que então possamos reconhecer quem é Deus e o tamanho do seu poder. Eu te pergunto, se aquele pai tivesse a sua filha saudável, bem de vida, gozando de toda a alegria, ele iria buscar Jesus? Será? Eu penso que não. Era um homem religioso, um homem que cuidava da sinagoga, já deveria ter escutado várias vezes Jesus pregando, Mas naquele dia ele viu: de tudo que nós temos aqui, a única esperança que eu encontro é em Cristo. Então Deus colocou ele em uma situação para que ele pudesse reconhecer o poder divino que estava em Cristo Jesus. E sabe, meus irmãos, quantas situações Deus nos permite chegar para que então possamos ver e reconhecer o poder de Jesus. Então é muito bom quando reconhecemos esse poder sem precisar passarmos por tal situação, porque isso demonstra a pequenez da nossa fé. A nossa fé deve estar em tamanho tal que reconhecemos o poder de Deus em tudo ou em qualquer momento, sem precisar passar por uma situação como essa. Isso nós poderíamos aqui, por exemplo, destacar quantos de nós, quantas vezes, se não nós, mas alguém próximo de nós, passou por uma enfermidade, e aí diante daquela situação você viu a fé daquela pessoa efervescendo, aumentando. E como é que isso acontece? É justamente porque ela chegou num patamar onde ela não encontra mais outro caminho, e só em Jesus há salvação.
Então ali ele reconhece que precisa de Deus. Aí o camarada vai para o hospital, a primeira coisa que ele pede, né? Ore por mim, traga aí minha Bíblia, mande trazer a minha Bíblia. Isso é lamentável, porque as pessoas só buscam a Deus nessa situação. Que nós, irmãos, conhecedores da palavra, aquele que se debruça nas Escrituras, que conhece a Escritura, ele deve reconhecer o poder de Deus em todo momento, e não apenas nesses momentos de aflição. Não permita chegar numa situação de negação, para que você possa então reconhecer a Deus. Você precisa crer no poder de Deus agora, hoje, e saber do que Ele pode fazer e vai fazer na sua vida. Em João 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse versículo é uma referência ao tamanho do poder de Deus, que está de dar a vida e tirá-la. Então, a gente só morre quando Deus permite. E aí, diante dessa pandemia, dessas doenças que têm surgido, eu vejo muita gente desesperada. O que vai ser da minha vida? Vamos morrer, e agora e tal, né? Então, pare de desespero, pare com essa situação, confie em Deus. Meu irmão, eu oro todo dia: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu estou vivo até enquanto o Senhor quiser. Quando o Senhor achar que eu já terminei minha obra aqui, pode me levar, que eu estou pronto. Então essa deve ser a visão do cristão diante de Deus, reconhecendo o seu poder e a sua vontade neste mundo. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz: olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, se Deus quiser me levar, isso é bom demais, eu vou estar feliz. Mas se Ele quer que eu fique aqui, então que seja feita a vontade dEle, eu vou servir ao Senhor com toda a alegria. Eu não vou desejar a morte. Paulo ali não está desejando a morte, ele deseja estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas estar com Cristo pode sim ser aqui nessa terra. Então vamos estar com Cristo aqui, e se Deus nos quiser nos levar, glorificado e louvado seja o nome de Deus, porque estaremos com Ele na eternidade, na glória dos céus. Então essa deve ser a nossa visão de morte. Então, quando falamos sobre o poder da morte que Jesus tem, é saber que Ele pode dar a vida, como tirar, como bem assim é o seu querer, a sua vontade. E Ele vai fazer isso na nossa vida, no tempo dEle, no momento dEle. Então nós devemos temer a Deus, que pode dar e tirar a vida, e não temer o homem, ou os vírus, ou as doenças. Não, isso não deve nos abalar. Eu sei que nós devemos tomar os cuidados. Tenha consciência, eu não estou dizendo aqui que você vai sair sem máscara na rua, agarrando todo mundo. Não, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que você não precisa estar desesperado, trancado na sua casa, de máscara dentro de casa, toma banho de máscara, com medo. Não, irmão, tenha consciência que Deus está no controle de tudo. Tenha os cuidados necessários, e as demais coisas Deus é quem vai cuidar de ti. Amém? E por último, o último poder aqui destacado é o poder sobre a cura. Então Jesus também tem esse poder. E aí encontramos do verso 43 ao 48, a cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se,
aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, por causa que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui Jesus tem mais um encontro, este encontro com uma mulher que estava sofrendo já há 12 anos, a idade daquela criança que estava perecendo, que Jesus ressuscitara. Então essa mulher estava há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Então imagina o grande sofrimento que essa mulher passou. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos e não encontrou solução. Não havia ninguém que pudesse resolver o seu problema. É interessante porque aqui chegamos a um ponto que eu havia falado anteriormente. Como Deus nos permite chegar a uma situação extrema, onde nós dali não podemos fazer mais nada, e aí é onde Ele começa a trabalhar. Então, nesse momento, a mulher se viu numa situação que ela disse: olha, a minha única chance é encontrar com Jesus e conseguir tocar na sua veste. Era só o que ela queria. Ela não queria falar com Jesus, ela não queria que Jesus botasse a mão na cabeça dela, ela só queria que ela só queria tocar um pedacinho de pano que Jesus estava vestindo, né? Naquela veste de Jesus. Então, tamanha era a fé desta mulher, porque ela já havia perdido a esperança em tudo, e agora depositara toda a sua fé em Jesus. E o resultado desse depósito foi o quê? Um grande lucro, porque ela não recebeu apenas a cura. O texto diz que ela recebeu a salvação da sua alma. Aqui no finalzinho do verso 48, diz assim: então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. E a salvação aqui, que esse texto se refere, é da vida eterna. A partir daquele momento, ela passou a ser uma serva de Deus. A sua fé, a sua confiança era no poder de Deus, e então a partir dali ela viveria para o louvor da glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra o tamanho do poder da cura. Jesus não curou apenas a enfermidade, mas sarou a alma daquela mulher. Porque o maior problema que nós possamos ter nessa vida, ele não pode ser comparado ao nosso problema com o pecado. Porque o pecado, ele é tão mau, porque conduz o homem para a eternidade longe de Deus. Então o poder do pecado afasta o homem de Deus. O poder do pecado, ele esconde o rosto de Deus de nós. Quando oramos, se estamos em pecado, Deus não ouve nossas orações. Então veja o tamanho do poder do pecado. E aí quando temos a nossa fé voltada para este Deus Todo-Poderoso, o poder da cura vem sobre nós. E esse poder da cura é nos curar desse poder do pecado. E aí, um poder contra o outro, o maior deles vence. E quem é maior do que Deus? Ninguém. Então Deus sempre vencerá essa batalha. Só basta crermos, confiarmos e acreditarmos em Deus. Aquela mulher, ela teve que vencer uma grande batalha. Não só no contexto físico, mas também no contexto social. A questão da enfermidade que ela possuía era uma enfermidade que impedia dela ter convívio com as outras pessoas. Uma mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela não podia sair de casa. Depois que passava, ela ainda tinha alguns dias, se eu não me engano 5 dias, ou era 7 dias, impura. Então ela não podia ir no templo, ela não podia tocar nas pessoas, ela estava impura. Então assim, essa mulher estava 12 anos impura, sem poder ir ao templo, sem poder ter um convívio social. E as pessoas que vissem aquela mulher, certamente reconhecendo essa enfermidade, se afastavam dela, porque eles não queriam se sujar, estar justamente com ela. E aí então aquela mulher teve que vencer essa barreira do preconceito.
aí ao chegar a Jesus, de uma forma por trás, entre as pessoas, e aí tocando ali sem que ninguém visse. Só que ela esqueceu de uma coisa, que Deus vê tudo. E naquele momento revelou ao filho que aquela mulher havia tocado, e ele sentiu que dele saíra poder, porque ele reconheceu o tamanho da fé daquela mulher. E aqui então podemos ver que este poder tão grande foi, que não apenas trouxe cura sobre sua enfermidade, mas além disso, a salvação de sua alma. Em Lucas 5,17 é um outro texto que reforça esse poder que Jesus tem de curar. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então aqui em Lucas 5,17 é apresentado esse poder de cura. Naquele dia ele curou um homem da mão ressequida. Nós já falamos aqui em outra oportunidade. Então aqui esse poder estava constantemente com Jesus. E este poder está em nossas mãos. Podemos ter a cura da nossa alma, se tivermos fé em Jesus. Então vocês puderam observar, irmãos, diante dessa apresentação, da palavra de Deus, que todos os poderes que estão relacionados a Jesus, como o poder sobre a natureza, o poder sobre a morte, o poder sobre a vida, o poder da cura, todos esses poderes estão relacionados à fé. Então, no primeiro ponto, nós vimos que faltou fé nos discípulos que estavam no barco. No segundo ponto, o poder da vida, vimos que houve fé suficiente para que aquele homem fosse resgatado, tirado daquele aprisionamento ali dos demônios. No segundo, o terceiro poder da morte, vimos que Jairo teve fé em clamar a Jesus e confiou na sua palavra, e ele teve como resultado a vida de volta, a vitória sobre a morte, tendo a sua filha de volta. E por fim, esse poder que foi dado a esta mulher, que trouxe cura e salvação de sua alma. Tudo relacionado à fé. Então, irmãos, vejo que é importante que a nossa fé seja alimentada, fortalecida. E como é que eu faço isso, pastor? Lendo a palavra diariamente, buscando a presença de Deus, se voltando cada dia mais e mais em conhecer a Deus. Aprofunde o seu conhecimento de Deus. Quando eu conheço o poder de Deus, logo eu vou ter esse poder ao meu favor. Eu posso contar com esse poder. Quando a morte vier ao meu encontro, eu posso clamar ao Senhor. Quando a vida me faltar, o Senhor estará comigo. Quando a natureza se rebelar contra mim, eu terei poder para repreendê-la. Quando a enfermidade me alcançar, Deus tem todo o poder que pode me curar. Então esse é o poder da fé, é o poder que está em Deus, que nos foi concedido. Que possamos assim usar muito bem esse poder para a glória de Deus. Amém? Vamos concluir então. Diante de tamanho poder, nossa atitude deve ser de total reverência e completa submissão. Pois Jesus Cristo é todo poderoso e Ele está sempre pronto para nos socorrer. Não deixemos de crer nisso. Então não deixe de crer que Deus tem todo o poder. Não existe causa impossível para Deus, pois o impossível para você é completamente possível para Deus. Então para Deus não há impossível. Mateus 28:20, a parte B do versículo, diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não esqueça, Deus não desampara os seus. Deus está conosco. Jesus prometeu isso aos seus discípulos. E essa promessa se estende até nós. E em Hebreus 13:5, a parte B do versículo também diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Então essa é a promessa do Senhor, e essa promessa vem com muito poder. Então tome posse desse poder, viva em fé, em obediência, para que você possa usufruir desse poder de forma grandiosa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos revelar por meio da Tua palavra. Tamanho é o Teu poder. Poder este, ó Pai, soberano, poder magnífico. Nos ajuda, Senhor, que a nossa fé seja crescente, que a cada dia possamos confiar mais e mais no Teu poder. Saibamos, ó Pai, que esse poder, ele é suficiente para nos garantir vida, segurança, nos garantir, ó Pai, saúde plena, perfeição de vida. Pai querido, assim abençoa nosso lar, nossa família, nossos familiares. Alcança, ó Pai, aqueles que têm duvidado do Teu poder. Que o Senhor acrescente fé em seus corações. Que o Senhor fortaleça ainda mais a sua fé, a sua crença, para que eles possam confiar no Teu poder e viver para o louvor da Tua glória. Ó Pai, nos coloca sempre debaixo das Tuas asas, nos protege, que este Teu poder soberano se estenda sobre todo o Teu povo. E se tem alguém aqui essa noite, ó Pai, que ainda não fez uma confissão de fé, eu te peço, ó Pai, que o Senhor toque em seus corações, age com Teu Santo Espírito, ó Pai, entra com autoridade na vida desta pessoa, que ela possa então reconhecer o Teu poder e poder entregar a vida em Tuas mãos, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é um Deus do impossível, que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pois esse é o Deus que nós cremos, e aqui entregamos diante do Senhor, no Teu altar, as nossas vidas, e te pedimos, faz a Tua vontade, hoje e sempre, pois assim nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.